Então, boa tarde a todos. Hoje estaremos com a participação do Dr. Marcelo Gripe, trazendo como temática terrenos de marinha, certo? Então, Marcelo, pode ficar à vontade, como eu já te falei, né? É da disciplina de recuperação de áreas degradadas, e a gente está aí com os alunos para tentar ter uma troca dessa experiência que você tem com relação à temática, tá certo? Pronto. Pode ficar à vontade. Ok. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcelo Gripe, como colocado aí. Eu fazer uma breve apresentação, sou advogado, atuo na área de meio ambiente e regularizações de propriedades. Sou também corretor de imóveis e curso de técnica em meio ambiente. Basicamente, eu vou tratar aqui na apresentação dos terrenos de marinha, tentando apresentar o que são os terrenos de marinha, na verdade, como é feita a demarcação desses terrenos e como regularizar as ocupações sobre eles. É basicamente isso que se presta, se resume a essa apresentação, certo? Inicialmente, os terrenos de marinha, o conceito jurídico deles, eles são bens da União, estabelecidos pela nossa Constituição Federal, de 88, e eles se caracterizam por serem uma faixa de terra de 33 metros, contados da linha de pré-mar média do ano de 1831. De forma mais didática, basicamente você estabelece qual é a média da maré alta do ano de 1831, calcula-se 33 metros à frente, para dentro do continente, e sobre essas áreas você tem os chamados terrenos de marinha. Aquilo que fica para trás são chamadas áreas acrescidas de marinha, que também são terrenos de marinha, e essa maré de 1831, ela aplica-se também aos rios e lagos que sofrem influência de maré. Então, os rios que desembocam no mar, até onde existe a influência de maré, sobre as margens desse rio, 33 metros, você teria os terrenos de marinha, certo? A origem jurídica desses terrenos e a histórica, a jurídica já é controversa, a histórica mais ainda. A jurídica começa através de um aviso real, feito, salvo engano, por Dom João VI, em 1818, que ele estabelece 15 braças da linha do mar como bens da nação. A partir desse aviso real, veio uma série de normas e elas foram se sobrepondo até chegar nos dias atuais, que foram absorvendo e dessas 15 braças, virando 33 metros, estabelecendo a maré pré-mar média do ano de 1831, e estamos hoje, atualmente, com essa previsão, tanto na nossa Constituição Federal, quanto no decreto-lei que regulamenta os bens da União, porque os terrenos de marinha pertencem à União, são considerados bens da União. A origem histórica dos terrenos de marinha, eu não sei com exatidão qual é a que tem validade, porque existem várias apresentações do que seriam o motivo desses terrenos de marinha. Alguns dizem que a distância que um tiro de canhão atingiria um barco que tivesse na orla, outros dizem que é o local necessário para a passagem de uma caravana em período de guerra, outros falam que são faixas onde teria a maior viabilidade da exploração econômica das salinas. Enfim, existem séries de motivos que levaram a dessa demarcação histórica, mas o fato é que em 1818, 15 braças de terra do litoral passou a pertencer à nação, e no caso à União, já que na época a gente vivia no período imperial. É importante, e é algo que para vocês da área técnica é muito interessante que vocês entendam e saibam bem a diferença entre terrenos de marinha e praia, ou faixa de praia, tá? São dois conceitos totalmente diferentes. Terrenos de marinha são bens patrimoniais da União, esses 33 metros estabelecidos a partir de uma linha de 1831. Faixa de praia são unidades geoambientais. Ela está na lei que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O conceito dela, eu coloco aí no artigo da tela, são bens públicos de uso comum do povo, também pertencem à União, mas eles têm outra finalidade. Eles se estendem pela praia coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa de detritos, areia, cascalho e outras coisas mais, até o limite da vegetação natural ou
na ausência dela, aonde começa o ecossistema. E por que é importante que se entenda esses dois conceitos? Que é bem comum haver uma confusão na área das regularizações de propriedade, questões ambientais e tudo mais. Porque terrenos de marinha são bens patrimoniais, é um ativo patrimonial. Entenda os terrenos de marinha como, por exemplo, apartamentos, lotes, quarteirões, bens que a União pode dispor desse terreno, inclusive com a finalidade, em sua maioria, financeira, e eu vou explicar mais para frente. Já a faixa de praia, não. Ela é indisponível, ela é considerada uma unidade geoambiental, e sobre essa área, a União ela não pode dispor como ela bem quiser. Você não pode ocupar faixas de praia como você bem quiser, diferente um pouco dos terrenos de marinha. E muitas vezes os terrenos de marinha, ele pode estar sobre faixa de praia, eles podem estar depois da faixa de praia, ou eles podem estar antes da faixa de praia, conforme eu vou mostrar para vocês nos slides seguintes, porque a base dos terrenos de marinha é uma linha de 1831. Aqui eu coloquei uma figura do próprio site da Secretaria de Patrimônio da União, em que fica mais didático para se entender. Você tem uma faixa de praia, você tem uma linha estabelecida, que é essa LPM, que seria a linha de pré-mar média do ano 1831, você coloca 33 metros para frente, o que tiver entre essa linha e a LLTM, que é a linha dos limites de terreno de marinha, é considerado terreno de marinha. O que está para trás, sentido ao mar, é considerado terreno de marinha por acréscimo, e o que está à frente não pertence à União, aí é de particulares, 100% é considerado áreas aludiais, tá? E aí, como é que se demarca esses terrenos de marinha? Quer dizer, a grande dificuldade, conforme eu coloquei no começo, é como se chega nessa linha de pré-mar média do ano de 1831. Essa linha é considerada como se fosse o histórico das cheias históricas, e que eu até cito um autor que traz algum conceito sobre o que seria essa pré-mar média do ano de 1831. São as cheias históricas do ano de 1831. O decreto que regulamenta bens da União, ele diz mais ou menos como a União deve fazer para poder chegar o mais próximo dessa linha. Ele regulamenta, ele diz que deve haver a busca e prospecção de documentos e plantas que relativas ao ano, ou quando não obtidos, a época que mais se aproxima. Deve ser feito sempre audiências públicas no momento de delimitação desses terrenos de marinha, e uma vez que esses terrenos de marinha sejam delimitados, é importante que se notifique todos aqueles atingidos, porque como cabe à União definir, é competência da União definir o que é essa linha de 1831, você pode estar sobre um terreno de marinha e não saber. E a maioria das vezes é isso que acontece. E você só vai perceber quando a União notifica você pedindo que você se regularize por estar sobre terrenos de marinha. Tá? Aqui eu coloco o arcabouço legal, que trata da matéria. Tem um documento bastante interessante, principalmente para essa parte mais técnica, que é a orientação normativa número 2. Todos esses documentos eu posso disponibilizar para vocês. Ao final, se vocês quiserem, eu posso encaminhar por e-mail. Mas essa orientação normativa número 2, ela é o principal documento. Por quê? Porque aqui eu coloco o índice dela, porque ela vai tratar de como a União deve fazer para demarcar os terrenos de marinha. O passo a passo que a União deve seguir para que ela demarque os terrenos de marinha. Tem aí o índice, tem aí como se estabelece cota, o que é que a União deve observar com relação a documentações antigas e os procedimentos que precisam ser adotados e tudo mais. E aqui é importante também fazer uma pontuação. Na prática, a União, ela não costuma seguir a própria norma dela, tá? Isso daí não é uma opinião minha. Se vocês pegarem a jurisprudência sobre o tema, vocês vão ver que muitas vezes uma das coisas que se mais questiona juridicamente é que se pede que a União siga a norma que ela estabelece para ela mesma para poder demarcar os terrenos de marinha, porque ela muitas vezes não segue essa norma, e aparentemente tem um motivo que vocês também vão entender mais para frente. Hoje, se você quiser saber como é que você faz para saber se você está ou não em terreno de marinha, o procedimento é todo online. Esse procedimento, ele inclusive não precisa de assessoria de advogado, qualquer particular pode saber. Ele entra no site do Patrimônio de Todos, da União, em requerimento diverso, e obter declaração de domínio de imóvel da União. Eu coloquei aqui o espelho do site, para vocês darem uma olhada, entra,
faz o preenchimento, uma série de documentos que precisam ser preenchidos, com informações, dados do interessado, dados do imóvel. É necessário para esse preenchimento, esse é um requisito obrigatório, que se apresente planta memorial descritiva e anotação de responsabilidade técnica, e essa planta tem que ser georreferenciada para que a União consiga pegar esse imóvel e sobrepor ao banco de dados dela, porque esse banco de dados dela ela não é público, é acessível a qualquer um, mas ele não é público, então não existe um local em que eu entro e consigo verificar onde passa, por exemplo, a linha de pré-amar média do ano de 1831. Tá? Então, você entra com esse processo, ao final desse processo, a União, recebendo esses documentos, ela faz uma análise, sobrepondo a essas linhas de terrenos de marinha que ela tem demarcado, para saber se você está ou não em terreno de marinha. Ao final, vocês vão receber uma declaração para a planta que vocês fizerem. Esse é o modelo de declaração, por exemplo, de um cliente que eu assessorei ele em Caraízinha Montada. Ele vai dizer que o terreno de marinha encontra-se fora dos terrenos de marinha, ou dentro dos terrenos de marinha integralmente, ou parcialmente inseridos em terrenos de marinha. E aqui eu coloco, por exemplo, o resultado dessa busca. Eu tenho a poligonal do imóvel, que eu levei para a SPU. Sobre essa poligonal, quando eu fiz a consulta, a SPU me respondeu que, basicamente, 2/3 do terreno estariam em terreno de marinha. Você tem aí, essa linha azul, seria a linha onde a SPU acha que a maré média, a maré alta média do ano de 1831 atingia 33 metros para frente. Essa linha vermelha é a linha dos limites do terreno de marinha. O que está para trás, sentido ao mar, é as áreas acrescidas. Se vocês observarem nessa planta da própria SPU, que ela cruzou os dados, inclusive, com o ZE do estado do Ceará, de 2016, que é o zoneamento ecológico econômico, vocês vão ver que tem uma linha amarela, próxima à orla. Essa linha é a faixa de praia. Então, assim, os terrenos de marinha aqui, eles estão muito à frente da faixa de praia. A faixa de praia, que seria aquele conceito geoambiental previsto na lei do gerenciamento costeiro, ela terminaria nessa linhazinha amarela aí. A partir daí não seria mais faixa de praia. Poderia ser planície de deflação ativa, campo de duna, seja o que for, mas não seria faixa de praia. Mas os terrenos de marinha estão bem à frente dessa linha. Tá? E aí, só colocando também um ponto, é interessante se observar, que é um comentário que eu sempre faço aos técnicos que delimitam, os terrenos de marinha, que os terrenos de marinha, via de regra, a SPU, quando ela faz essa demarcação, ela sempre coloca eles muito à frente da faixa de praia, como se no passado, em 1831, o mar estivesse mais avançado do que o mar hoje, o que é uma certa contradição, ou leva a certo estranhamento, uma vez que em 1831, até os dias de hoje, esse mar, na realidade, ele deveria estar mais recuado, se a gente considerar a própria questão das mudanças climáticas, aquecimento global, derretimento de calotas, mudança da orla e tudo mais. Eu até brinco com os técnicos da SPU, eles não gostam muito quando eu digo que eles são negacionistas, né? Porque o mar deles, o limite deles sempre estão mais à frente do que o nosso. Então, eles não acreditam muito em aquecimento global, né? Porque para eles o mar era mais avançado do que era no que são os dias atuais. Mas o fato é, cabe à SPU marcar, ela se utiliza de uma série de documentos, desde plantas antigas até documentos históricos, provas testemunhais, fotos antigas, marcações em solo. Eu já participei de algum desses processos de demarcação, acompanhando, e realmente é um trabalho bastante interessante de se acompanhar, para se tentar chegar aonde o mar chegava no ano de 1831. Uma vez estando dentro dos terrenos de marinha, o que eu posso fazer e como me regularizar? Tá? E aí, o mesmo decreto que regulamenta como estabelece, ele diz o que pode ser feito. E aqui eu começo colocando os seguintes apontamentos. Se você pegar o decreto, se vocês pegarem o decreto que regulamenta a questão dos bens da União e, notadamente, os terrenos de marinha, vocês vão ver que tem vários dispositivos em que a União dá destinação econômica a esses bens. Ela diz que esses bens podem ser alugados, aforados, cedidos, ela fixar valores, ela fala em foros, laudêmios, taxas, cotas, aluguéis, multas. Então,
você percebe que os bens, os terrenos de marinha, diferente do que muitos acham, ele não tem uma relação direta com a questão ambiental. Ele tem pelo fato de, na grande maioria das vezes, eles estarem sobre faixa de praia. Mas esses bens para a União, ele tem mais uma natureza econômica do que um fim ambiental, hoje ambiental, dos terrenos. E aí eu até destaco uma própria notícia publicada no site da SPU, da Agência do Brasil, e que a SPU ela fala quanto ela arrecadaria caso ela vendesse os terrenos de marinha. E existe, inclusive, propostas, já foi até regulamentado alguns dispositivos para se permitir a venda dos terrenos de marinha, tá? Então, aí vocês percebem a questão, a natureza econômica, patrimonial, o ativo imobiliário dos terrenos de marinha para a SPU e para a União. E aí, uma vez vocês estando sobre terreno de marinha, o procedimento para se regularizar a sua situação é no mesmo portal, você entra patrimônio de todos, requerimento diverso, regularização de utilização, você vai colocar, quero me regularizar a utilização de imóvel da União, e nesse processo de regularização, você vai apresentar tudo aquilo que você tem desse terreno, como foi que você comprou esse terreno, se você tinha ou não matrícula para esse imóvel, destacando que por mais que você tenha matrícula no cartório de registro de imóvel, a chamada escritura desse terreno, esse documento ele não é oponível à União. O bem continua pertencendo à União. Mas a depender da documentação que você tenha desse terreno, de quanto tempo você esteja sobre esse terreno, das suas características sociais e uma série de outros fatores, a União vai lhe enquadrar em alguma forma de regularização desse terreno. Tá? Ela até coloca aqui, no próprio site, ele especifica que pode ser desde a regularização por foro, concessão especial de uso, concessão de direito real, cessão, autorização, tem uma série de opções para você se regularizar. Todas elas, ou pelo menos a grande maioria delas, decorre alguma contrapartida financeira. E aqui eu destaco as duas principais formas de regularizar a ocupação sobre terrenos de marinha. Uma vez que você esteja sobre terreno de marinha, você pode ser inscrito em ocupação ou em aforamento. A diferença entre as duas é a inscrição de ocupação, você paga uma taxa anual de 2% sobre o valor do terreno, excluído as benfeitorias, que é uma espécie de aluguel que você paga para a SPU para ficar sobre o terreno dela, tá? E o aforamento você paga uma taxa de 0,6% e você fica como se fosse coproprietário da União. Você fica dono de 83% daquele terreno e a União fica proprietária de 17% desse imóvel. Destacando que esses imóveis, eles, perante a União, por ser um ativo imobiliário, a União pode cadastrar eles junto ao cartório de imóveis, pode abrir matrículas para esse terreno. Isso daí, vejam eles como um ativo imobiliário mesmo, como um apartamento, um lote, um terreno. E um ponto também a ser observado é o seguinte: para que a União possa regularizar a sua ocupação dentro do terreno, esse terreno não pode estar sobre faixa de praia, tá? E aí começa a se entender o porquê que a União, ao fazer os processos de demarcação, ela sempre coloca essas demarcações um pouco à frente da faixa de praia. Pois se ela demarcasse os terrenos de marinha sobre a faixa de praia, você não poderia ocupar, e a SPU nunca poderia regularizar esses ocupantes, porque faixa de praia, ele é um bem ambientalmente protegido pela nossa legislação, que ele não permite a ocupação, a não ser em casos muito excepcionais. Da mesma forma também, quando esses terrenos de marinha estão sobre áreas de preservação permanente, por exemplo, quando estão sobre manguezais, sobre campos de dunas, sobre restingas fixadoras de duna, por exemplo, a União ela também não pode regularizar. Então, os terrenos de marinha, eles são sim regularizáveis, é interesse da União que as pessoas ocupem eles, porque elas arrecadam com isso, mas esses terrenos de marinha, eles não podem estar sobre áreas de restrição ambiental, pois uma vez que esteja, a União não pode regularizar aqueles que ocupam esse terreno. Mas como cabe à SPU demarcar esses terrenos, muitas vezes ela acaba avançando um pouco mais, talvez para não ficar sobre essas áreas. E aqui, uma vez que a SPU demarca esse terreno, regulariza a ocupação, é gerado o conhecido por RIP, que é o Registro Imobiliário Patrimonial. O RIP é a identificação do imóvel junto à SPU, em que vai constar o nome da pessoa, o regime de uso desse imóvel, o valor desse terreno, e ele equivale à matrícula ou à escritura do terreno perante a SPU, podendo ser levado ao cartório e abrir um registro imobiliário, tá?
Visualmente, para quem nunca viu um RIP, é basicamente isso. Você tem um número de imóvel, uma certidão do SPU, tem um regime de utilização, por exemplo, aí está no regime de ocupação, os dados de quem está utilizando esse imóvel, poderia estar em aforamento e tudo mais, o município onde ele está, as características do terreno, é urbano, é rural, qual é a fração do terreno, a área, e as informações financeiras desse terreno, se taxa, se de foro e tudo mais. Uma vez que você tenha regularizado a sua ocupação sobre os terrenos de marinha, é importante que se diga, além de ser devido um pagamento anual, seja através de taxa, de aluguel, de foro, de algum instrumento, cada vez que você for vender esse terreno, você obrigatoriamente vai pagar uma taxa para a SPU, que é o chamado laudêmio, tá? Essa taxa equivale a 5% sobre o percentual do terreno da SPU, quando você faz a transmissão. Ela equivale também ao imposto, quem já fez compra e venda de algum imóvel, o ITBI, ou quem recebeu um imóvel de doação ou de herança, o ITCD. Basicamente é uma taxa que a União cobra para cada transmissão que você vai fazendo desse terreno. Então, você se regulariza, depois você pode vender esse terreno para um terceiro. A SPU, ela não costuma se opor, mas ela vai lhe cobrar uma taxa por essa venda. E aqui eu vou colocar algumas realidades das demarcações dos terrenos de marinha. Lembrando, todos esses dados que eu estou colocando aqui são dados públicos. Todos os processos de demarcação de terreno de marinha são processos públicos que podem ser consultados no portal da SPU. Então, aqui o primeiro caso é a nossa orla e os processos que hoje estão em andamento com a SPU. Como vocês podem observar, não sei se está conseguindo dar para visualizar bem, mas a gente tem pouquíssimas áreas demarcadas, a grande maioria está em processo de demarcação, ou o processo nem mesmo se iniciou de demarcação. E aí, quando você não tem um processo de demarcação, ou linhas demarcadas, os terrenos são chamados presumidos. Então, esses terrenos de marinha, que eu vou mostrar, inclusive, nas imagens subsequentes a esses slides, esses terrenos de marinha, eles podem ainda sofrer alterações, mudar o local onde ele está, avançar um pouco para dentro do continente, recuar um pouco para dentro do mar. Por quê? Porque eles estão ainda em processos de homologação. A SPU ainda está fazendo esses levantamentos, eu coloquei no começo, estudos históricos, levantamentos de campo, colhendo provas testemunhais, pegando dados antigos para tentar descobrir. E aí, à medida que ela vai pegando esses pontos, esses trechos, ela vai tentando formar o traçado do que seria a linha de pré-mar média do ano de 1831, e a partir desse traçado, ela joga os 33 metros para frente para delimitar os terrenos de marinha. Aqui eu coloquei também uma área de Beberibe, Cascavel, de Aquiraz até Fortim, onde tem uma demarcação. Vocês podem observar, e nas imagens vai ficar bem claro isso, que existem algumas demarcações que entram para dentro do continente. Por quê? Porque justamente aqueles casos são rios que sofrem influência de maré. Então, a SPU, ela avança os terrenos de marinha para dentro do continente, até onde o rio sofreu influência de maré. E sobre as margens desse rio também tem terrenos de marinha. Tá? E aqui eu começo a orla, nossa orla da beira-mar. Tá? O primeiro ponto aqui, vocês podem verificar, essa avenida da frente é a da beira-mar, a de trás é a avenida da Abolição, e aonde passa os terrenos de marinha. Então, o que está nessa linha roxo ou rosa, não sei que cor é essa, aí é a linha de pré-mar média de 1831, de acordo com a SPU. Essa linha amarela, os 33 metros para frente. O que está da linha amarela para trás, sentido ao mar, tudo pertence à União. Tudo é bem da União, são terrenos de marinha. Então, todos que estão sobre essa área, ou eles estão irregular, ou se estão regular, eles estão pagando anualmente uma taxa para a SPU. E aí você começa a ver que você tem desde feirantes, a prefeitura, a prédios, a clubes e uma série de particulares atingidos pelos terrenos de marinha. Aqui tem uma orla mais geral, do nosso litoral. A SPU é bastante democrática, você vê que quando ela marca os terrenos de marinha, ela avança tanto para áreas mais nobres, como para áreas mais humildes. Você vê que pega áreas também industriais no meio do processo. Aqui eu tenho um caso que é do Serviluz, onde tem aquela comunidade, se não me engano, a comunidade de Tanzinho, toda em terreno de marinha, de área de acréscimo. A linha azul
é a linha dos terrenos de marinha, 33 metros para frente, a linha vermelha é o limite, e o que está para trás é acrescido. Então, todas essas pessoas que estão aí, elas estão sobre o terreno de marinha. E a forma delas se regularizarem não é junto ao cartório de imóveis, não é junto à prefeitura, é junto à Secretaria de Patrimônio da União, tá? Aqui tem outra visão do mesmo local, para vocês terem ideia da quantidade de habitações de pessoas atingidas só nessa demarcação. Aqui eu tenho o Rio Cocó, a margem direita do Rio Cocó, para quem vai subindo o Rio Cocó sentido ao continente. Aqui embaixo vocês conseguem ver o Iguatemi, e vocês observam que tudo, inclusive o próprio Iguatemi, eu tenho uma margem da esquerda também, mas eu coloquei só da direita, todos estão sobre terrenos de marinha. Então você tem a área de influência de maré, segundo o SPU, é essa linha roxa, e os 33 metros é essa linha amarela, e o que está dessa linha amarela em sentido ao rio é considerado terreno da União, tá? Essa marcação, ela vai subindo, e eu destaco aqui que, por exemplo, a SPU, ela entende que o Rio Cocó sofre influência de maré até chegar quase na beira da pista do aeroporto. Então, por muito pouco, a parte do aeroporto também não estaria em terreno de marinha. O que tiver das linhas vermelhas das duas margens, em amarela, para dentro do rio, é considerado áreas de acréscimo, e todas essas edificações que estão aí dentro dessas áreas estão em terreno da União. Significa que qualquer regularização imobiliária, qualquer autorização de obra, inclusive obras públicas feitas pela prefeitura, exigem prévia autorização da SPU para se regularizar, e todos que aí estão para se regularizar devem alguma coisa à SPU através das várias formas de regularização. Inscrição de ocupação, aforamento e tudo mais. E assim, aqui eu termino a minha apresentação. Acho que foi um tanto breve, tentei não me estender muito. E aqui, para vocês terem uma ideia, a linha da orla de Fortaleza inteira, demarcada pela SPU. Então, aqui vocês conseguem ter uma visão geral de onde passa a linha. Eu posso compartilhar essa linha também em arquivo KMZ e KML, que você tem a orla em vermelho, os 33, a linha de pré-amar média de 1831, inclusive avançando aqui pelo Rio Cocó, em amarelo, em vermelho, desculpa, avançando 33 metros frente, os limites do terreno de marinha, e o que estiver da linha amarela para dentro são chamadas áreas de acréscimo, que também são bens da União por serem acrescidos. Tá? Eu acho que é isso. Maravilha, maravilha, Marcelo, bastante enriquecedor essa informação. A gente fica impressionado, né? A quantidade de área que realmente é do domínio do patrimônio da União. Exatamente, é muito. E se pensarmos que a SPU é um dos órgãos da União que menos técnicos tem, e aí vocês devem conhecer bem que quem trabalha com os institutos federais, um dos órgãos mais sucateados, inclusive boa parte dos técnicos lá, e aqueles que têm um bom histórico e conhecem bem a questão dos terrenos de marinha, que não é algo fácil, como eu coloquei aí, a delimitação disso daí, ou estão se aposentando, ou estão emprestados para outros órgãos. Realmente, a questão dos terrenos de marinha é uma problemática social, é uma problemática econômica, para as pessoas atingidas com relação a isso daí, e é algo que, enfim, precisa ser enfrentado pelos técnicos, pelos advogados, todo mundo que se propõe, de alguma forma, a tentar regularizar situações ou ocupações na orla ou áreas que têm a influência de maré. Não, excelente. Eu vou começar as perguntas primeiro do que os alunos, porque eu acho que eu fiquei mais curioso. Eu fiquei assim, em 2000, doutor Marcelo, eu tive a oportunidade de conhecer alguns trabalhos lá na região do Fortim. E lembro bem que foi naquela época em que teve o crescimento com relação à criação de camarão e tudo mais, pessoas construindo viveiro, e houve uma preocupação muito grande justamente com isso. Tinha muita gente com terreno ali perto ao Pirangi, muito terreno ali perto de Beberibe e Fortim, e ficou assim uma informação muito vaga de como é que poderia ser regularizado isso junto ao SPU, que na época era delegacia, né? Era chamada até de delegacia. E o que me vem hoje de informação é assim, cresceu muito a questão de criadores de camarão, da cassinicultura
em área de apicum, que eu acredito que grande parte dela ali no Fortim esteja em terreno de marinha, né? Estão. Eles estão tanto por estar dentro dessa faixa de 33 metros de influência de maré, Sim. até porque se você imaginar a maré em áreas de mangue, ela acaba sobrepondo todo mangue, né? Todo mangue não deixa de ser uma maré ou sofrer alguma influência de maré de alguma forma. Então elas estão dentro. E ainda tem um ponto que os manguezais, em toda a sua extensão, independente de estarem sobre a área de influência de maré, até porque, tecnicamente, eu não sei como pode existir um manguezal que não esteja sobre a área de maré, mas aí eu deixo para os técnicos, mas os manguezais, em toda a sua extensão, também é bem da União, tá? É considerado bem da União, e isso faz com que, de fato, hoje em dia, eu já advoguei para alguns criadores de camarão, todos eles, de alguma forma, passam pela SPU, precisam da autorização da SPU. E aí você fica, a criação de camarões, legalmente falando, elas permitem intervir nas áreas de mangue, tem lá as condições do Código Florestal e tudo mais, e a SPU, para ela, a questão principal é mais a questão financeira. Uma vez que se obtém as licenças necessárias a isso, ela não impede que você exerça a operação do seu empreendimento sobre essas áreas de terreno de marinho. É verdade, eu vi... Pois não, desculpa. Os manguezais, em sua grande maioria, todos eles, eles têm algum pedido junto à SPU ou estão em discussão junto à SPU com relação a isso? Isso é verdade, né? E como você falou, infelizmente, o que deveria ser muitas vezes, claro, preservado, principalmente a questão do mangue, a gente observa também que o SPU realmente ele vê mais o lado fundiário, né? Ele vê mesmo como um ativo. Sim. Sim. E a gente vê que perpassa, muitas vezes, essa linha sobre áreas de mangue. E muitas vezes o SPU ele autoriza, mas às vezes nem reforça a questão da preservação, porque eu tive a oportunidade de observar em algumas áreas que alguns empreendedores, quando tem essa autorização, acham que pode perpassar a questão da lei das áreas de preservação permanente, né, das APPs. E esquece essa obrigação ambiental, que acaba, às vezes, causando um crime ambiental pela falta de conhecimento ou, muitas vezes, também pela falta de uma orientação ou buscar a legalidade com relação a algumas ações, né? Então, isso é fundamental. Tá aí, eu achei excelente, até esse ponto que você tocou das unidades geoambientais, é interessantíssimo para o profissional, principalmente aqui para os nossos alunos que estão aí no último semestre com esse intuito já de quase estar atuando na área, né? Acho que próximo semestre a grande maioria já termina o curso, conclui o curso, e entender realmente todos esses aspectos que é vasto a informação, e ao mesmo tempo, eu que digo que faz tempo que eu tenho sempre um contato com a questão ambiental, não só com alguns colegas que são da área de consultoria, e a gente vê sempre assim, um vazio com relação a essa informação. A dúvida, né? Não tem algo concreto, como você realmente colocou nessas ações. E existe um ponto que é com relação aos terrenos de marinha, que é bastante interessante, principalmente para vocês técnicos que atuam na área, é que existe uma confusão também, e eu observo isso muito, principalmente o licenciamento em âmbito municipal, em que alguns órgãos e alguns técnicos, eles acham que por ser terreno de marinha, a competência do órgão de licenciar seria do IBAMA. Então, os municípios, às vezes, não querem entrar, falam, não tem nada a ver com isso é bem da União. Eu não tenho, não. O terreno de marinha, ele não atrai competência de licenciamento ambiental, né? Ele não atrai e ele nem priva a competência de fiscalização ambiental. Então, não é porque você tem um empreendimento autorizado pela SPU para ser instalado em terreno de marinha, aí eu coloco desde uma mera construção de uma edificação até atividades, por exemplo, como a cassinicultura, criação de camarão, que esse empreendimento vai ficar sob tutela ambiental da União, por ser terreno de marinha e pertencer como bem imobiliário da União. Não. A competência continua sendo do ente licenciador, conforme as tipologias de impacto local, regional e tudo mais. Então, o município, por exemplo, se ele estiver licenciando, ele vai continuar sendo o órgão competente por licenciar todo e qualquer empreendimento sobre esse bem da União, desde que seja de impacto locais, e a responsabilidade da fiscalização ambiental também recai sobre ele, com relação a isso daí. Então, eu já tive algumas experiências também profissionais de técnicos junto aos órgãos ambientais,
quando tem algum problema, alguma coisa, eles falam, não, isso daí não é com o IBAMA, é União, é federal, não tem nada a ver com isso. Eu falo, não, o terreno de marinha, ele não atrai a competência nesse sentido. Claro que a União tem interesse no caso, tanto é que quando se judicializa, muitas vezes é comum a judicialização pelo Ministério Público Federal, pelo interesse da União em se discutir a matéria judicial, mas a esfera administrativa, licenciamento, fiscalização ambiental, esse tipo de coisa, ela não atrai. E é muito importante que a SPU, ela faça esse link com os entes licenciadores, né, para que eles cobrem, inclusive, a SPU hoje ela vem trabalhando bem nesse sentido. As novas certidões que estão saindo, de uns 2 anos para cá, ela coloca com várias ressalvas relacionadas a isso. Eu coloquei até aquele mapa que eu coloquei, ela já começa a delimitar nos mapas dados cruzados do ZE do Estado, e quando o ZE que estiver saindo, o novo que vai sair aí, a SPU com certeza vai se utilizar. Então, já começou a haver uma ligação entre terrenos de marinha e as questões geoambientais, mas ainda é algo meio confuso na cabeça de alguns técnicos que atuam na área, nesse sentido, de entender que aquilo é um patrimônio da União, é um bem imobiliário, mas que a responsabilidade não recai sobre a União no sentido de preservá-lo. Também recai, claro, mas não é exclusiva da União. Nada impede a fiscalização pelos entes licenciadores competentes. Maravilha, maravilha, essa observação é importante. Eu estou também aqui doido para fazer outra pergunta, mas eu acho que tinha um aluno que levantou a mão. Foi você, Larissa? Pronto, Larissa. Fique à vontade aí para perguntar ao doutor Marcelo. Fui eu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. É só uma dúvida, Marcelo, porque você falou que a SPU ela olha muito para a questão do financeiro, né? Não olha tanto para a questão ambiental, apesar de ter toda essa questão da fiscalização depois. E a minha dúvida era quanto à questão da venda. Se no ato da venda, porque eu fiquei pensando muito no Iguatemi, né? Quando você mostrou o mapa e tal, porque apesar de não estar tão próximo, os impactos que ele causa ambientais vão para a área de proteção, né? Querendo ou não, o entendimento que vai gerar grandes impactos. Se no caso como esse, no ato da venda, seria obrigado algum documento ambiental ou se não existe nenhuma exigência de forma alguma para isso, mesmo o impacto abrangendo a área de proteção? Existe. Quando você vai fazer a regularização da ocupação dos terrenos de marinha, através daquele portal, e aí, quer dizer, você sabe que está sob terreno de marinha, tem que se regularizar, um dos documentos do checklist que a SPU exige para fazer a regularização é que o particular, quem está ocupando o terreno de marinha, ateste a viabilidade ambiental da sua ocupação. Então, ele é obrigado a apresentar, por exemplo, uma consulta ao órgão ambiental, quando se trata, às vezes, de uma residência. Se é um empreendimento, ele tem que apresentar uma licença ambiental válida, e isso daí é juntado ao processo, e a SPU, ela só pode regularizar, inclusive nas próprias instruções normativas e na legislação, ela só pode regularizar a parte imobiliária, vamos chamar assim, só pode regularizar a ocupação se esse ocupante atestar que ele atende os requisitos ambientais. Agora, a SPU, ela não entra no mérito dos requisitos ambientais e muitas vezes ela nem questiona o que o empreendedor apresentar. Eu dou um exemplo, se você tem, por exemplo, um Iguatemi da vida, se ele apresentar uma licença da SEUMA, demonstrando que ele atendeu os requisitos ambientais exigidos pela Secretaria de Meio Ambiente do município, e está cumprindo as condicionantes e tudo mais, ele apresenta aquilo e a SPU ela não vai se opor a regularizar a parte imobiliária do empreendimento, desde que ele atendeu aquilo. Agora, ela não vai, de fato, fazer a atividade de fiscalização, ver se ele está, de fato, cumprindo todas as condicionantes, como foi esse processo de licenciamento, como ele obteve essa licença. A SPU ela não entra nesse mérito, tá? Ela não cabe a ela entrar nesse mérito, mas ela pede que se ateste. Então, todo mundo que se regularizou sobre terrenos de marinha, em tese, tá? Em tese, de alguma forma, apresentou durante o seu processo algum documento atestando que encontra-se viável ambientalmente, que não está sobre área de preservação permanente, que não está causando uma poluição, que está atendendo os requisitos da lei com relação a isso, por exemplo, tem emissão de efluentes, tem estação de tratamento, esse tipo de coisa. E a gente eu não conheço todos os processos, porque são muitos processos, mas os que eu atuo e os que eu conheço, todos eles, existe uma evidência de cumprimento dos requisitos ambientais junto à SPU. A regra é essa. E essa exigência é legal. Então, a norma, ela diz, a SPU só pode regularizar aquele que ambientalmente está regular.
Ela não pode permitir que um ocupante, que se o terreno de marinha está sob área de preservação permanente, ela não vai poder permitir que esse ocupante tenha uma autorização dela para estar lá, se ele não está regular ambientalmente. Então, é como se ela não desse essa aprovação, mas ela exigisse. Tipo assim, a questão ela olhar só para o financeiro é a questão de que ela não dá essa aprovação, né? Mas é uma exigência. Exatamente, ela só pede uma evidência. Normalmente é uma mera licença. Imagine você tem um empreendimento que está sob terreno de marinha, ela pede, evidencia que você está regulado. Você vai apresentar a licença do seu empreendimento, a licença ambiental, ela pronto. A licença atende os requisitos e eu entendo que você vai estar regular porque não cabe a ela a análise ambiental da ocupação sobre o terreno dela. Entendi, obrigada. Nada. Ótimo, ótima pergunta, Larissa. Aí só para reforçar o que a Larissa falou, eu passo já para você, Mayara. A questão, por exemplo, se alguém tentou regularizar, mas não conseguiu, mesmo que ele não venha a conseguir fazer o que ele pretendia em termos de construção, nesse processo, o SPU cobra dessa pessoa que estava tentando se regularizar? Ela cobra e ela ainda judicializa para pedir a reintegração da área. Quando você abre a entrada no processo, quando você dá entrada no processo da SPU, eu brinco às vezes com o cliente dizendo o seguinte, olha, passe por uma análise prévia antes da entrada. Porque você imagina a situação, você tem a orla, a SPU ela não consegue controlar a orla do Brasil inteiro e ainda adentra para dentro dos rios, com pouquíssimos técnicos junto à secretaria. Então, a regularização dos terrenos de marinha, ela acontece, na grande maioria, de forma passiva pela SPU. A SPU espera que aqueles que lá estão venham, junto ao seu sistema, pedir a regularização. E muitas vezes é nesse momento que ela descobre que tem pessoas ocupando o terreno de marinha. Né? Quando a pessoa, por exemplo, você vai entrar com uso capião, na hora, um dos requisitos do processo de uso capião é que você ateste não está em terreno de marinha. Nessa hora você consulta, é que você descobre que está em terreno de marinha. Você vai fazer um empreendimento, o órgão ambiental pede que uma certidão da SPU atestando que você não está em terreno de marinha. É nesse momento que você descobre. E aí você tem que ver se você atende os requisitos, tá? Porque os requisitos são uma série de requisitos para se regularizar. Vai desde a confirmação da posse, de um período temporal específico que a SPU estabelece, até certidões dessas, aprovando que a construção está correta, ou que se pretende fazer tem respaldo ambiental, e inclusive aspectos urbanísticos também, com relação ao terreno, e aí, atendido esses requisitos, a SPU lhe regulariza. Caso você entre com o processo, e a SPU entenda que você não atendeu os requisitos, ao final do processo ela recomenda a imediata saída do terreno, que proceda que deixe o terreno de marinha. Caso você insista em permanecer lá, nada impede que a SPU venha a judicializar e a cobrança, sim, da ocupação do período que foi evidenciado pelo terreno. Normalmente existe a prescrição 5 anos, os últimos 5 anos, desde quando ela tomou conhecimento disso. Maravilha. Mayara, sim. Mayara, fique à vontade aí para fazer a sua pergunta ao doutor Marcelo. Oi, boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Essa pergunta da Larissa me fez ter alguma dúvida, né? Se existe por parte da União algum tipo de planejamento socioterritorial, né? Que define algum pré-requisito de ações que podem, assim, de empreendimentos, do que se pode fazer nesses terrenos. Se existe algum tipo. Não. Que eu saiba, não. Pode ser, a gente pode, se vocês chamarem de alguém da União para se apresentar, eles podem. Até onde eles poderiam melhor esclarecer. Até onde eu sei, não. Normalmente, toda essa questão da análise, vamos falar, urbanística e ambiental da ocupação desses terrenos, a União deixa isso a cargo dos órgãos competentes, né? Então, por exemplo, não existe uma norma na União que diga o seguinte: sobre terrenos de marinha eu não posso construir nada acima de 2 andares, ou sobre o terreno de marinhas fica impedido determinados tipos de atividade. Não existe isso. A SPU ela não impõe nenhuma restrição com relação ao que se vai ocupar terreno de marinha, desde que aquilo que se ocupe atenda às exigências legais. Se você vai fazer um empreendimento, qualquer que seja o empreendimento, eu digo, desde a construção de uma casa até a operação de uma indústria, você tem que ver os aspectos urbanísticos, alvará de construção, alvará de funcionamento, como os aspectos ambientais, as licenças e tudo mais. Você tendo essa documentação junto aos órgãos competentes, prefeitura ou órgão ambiental, que pode ser do próprio município, estado ou união, tendo esses requisitos apresentados para a SPU ela não entra nesse mérito
ela só quer que você evidencie o cumprimento, atendido o cumprimento, ponto. Pronto, para ela tá ok, e ela vai lhe regularizar e vai lhe enquadrar em alguma categoria daquelas, desde uma locação até uma inscrição de ocupação, ou até o aforamento, ou até existe a possibilidade de compra direta dos terrenos de marinha, nesse sentido. Você vai apresentar a possibilidade de compra direta, você vai comprar desde que você atenda os requisitos lá da norma que regulamenta a matéria. Mas não tem uma regra nesse sentido, de tipo, vamos dizer, um plano diretor da SPU, ou algumas restrições do que pode ser feito em terreno de marinha. Até onde eu sei, eu desconheço qualquer coisa nesse sentido. Entendi. Realmente. Eu tenho outra pergunta, professor. Pode ficar à vontade. A minha o doutor Marcelo disse que está com a tarde livre. Vamos lá, vamos aproveitar. Aproveite, não é sempre que eu fico em Fortaleza, não. Está viajando muito. Aproveitar. Pode perguntar, Maiara. Pronto, a outra dúvida é, assim, é de domínio da União, né, esses terrenos de marinha, mas queria saber se existe algum tipo, sei, de parceria, fiscalização realizada por parte dos estados ou dos municípios que estão inseridos nesses terrenos. Tem pelos municípios. Existe, inclusive, um projeto chamado, se eu não me engano, Projeto Orla, junto do site da SPU, eu posso depois pesquisar também, compartilhar com vocês, em que o município pode fazer uma parceria junto à SPU para ele assumir os trabalhos, se eu não me engano, que aí envolve a questão mais pública, né? Normalmente eu advogo para o particular, que está ocupando, quer regularizar os seus terrenos. Eu não sei exatamente como é essa parte pública entre o ente municipal e a SPU. Mas nesse projeto Orla, até onde eu conheço, a SPU delega ao município tanto a parte de fiscalização dessas ocupações, ele delega também algumas coisas relacionadas ao cadastramento e demarcação dos terrenos de marinha, e os valores decorrentes dessa arrecadação são repassados ao município que faz esses termos de delegação. Junto ao Estado, eu desconheço. Junto aos municípios, eu sei que tem. E aí, um dos casos que a gente tem, que até onde eu sei, por exemplo, é a nossa própria Orla de Fortaleza. Existem trechos da Orla de Fortaleza, que Fortaleza já tem uma parceria junto à SPU nesse sentido. Eu não sei qual é o instrumento legal, se é um termo de delegação, se é um convênio, o que é, mas a prefeitura, cabe a ela fazer o cadastramento desses ocupantes dos terrenos de marinha e cobrar, inclusive, a parte judicial quanto à questão do pagamento de taxas, observâncias às exigências da SPU para permanecer no local, esse tipo de coisa. E agora, é só o que eu sei, que é esse projeto Orla. Do Estado eu desconheço. Município sim, Estado não. Entendi, obrigada. Nada. Ótimo. Alguma pergunta? Está todo mundo entendido, viu? Isso é ótimo. Mas doutor Marcelo, essa questão também desse material que eu tinha até solicitado aos alunos, a gente fez há umas 2, 3 semanas atrás, a gente fez também uma parte de seminário com os alunos, como eu tinha explicado anteriormente, e tinha solicitado a eles para justamente conseguir alguns shapes ou KML de áreas a qual a gente possa vir a trabalhar. E dentre eles, né, além das áreas indígenas, quilombolas, eu tinha solicitado a questão dos terrenos de marinha. Né? Eu não sei se a equipe conseguiu. Se não conseguiu, aí o doutor Marcelo vai disponibilizar o KML de Fortaleza, né, que você tem. Sim, para vocês obterem esses dados, normalmente os portais, por exemplo, o ICMBio disponibiliza os portais, os shapes das unidades de conservação, a SEMA aqui do Estado também, o INCRA dos assentamentos, IBGE e tudo mais. A SPU, infelizmente, e eu acho que é um dos poucos órgãos da União, ela não tem esse formato de disponibilização. É algo que é prometido já há muito tempo. Eu trabalho com terreno de marinha há aproximadamente 10 anos, que eu sou advogado, eu só atuo em regularizações de propriedade e meio ambiente. Então, desde muito tempo eles prometem isso, um espaço de SPU-GEL. Tem até um link no site deles que eles colocaram, mas não colocaram para frente. E aí, como é que vocês conseguem esses arquivos? Por exemplo, os arquivos que eu disponibilizei agora. Vocês vão entrar no sistema de busca de processos da SPU, posso depois passar o link, que é o sistema SEI, e vocês vão ficar pesquisando processos. Então, vocês vão escrever lá, por exemplo, Orla de Fortaleza, e vai aparecer todos os processos que têm esse nome, já que os processos são públicos. Então, vocês entram nesse processo e procuram dentro desse processo esses arquivos.
porque eles estão, a SPU tem esses arquivos, mas eles estão dentro dos processos administrativos. Seja um processo, por exemplo, de um particular que entrou com pedido de regularização da Orla de Caraí, e nesse processo a SPU disponibilizou o trecho da Orla de Caraí com esse arquivo. Então, é nesse momento que você tem o acesso. Eu tenho alguns, devido a trabalhar com esses processos, eu acabo tendo acesso a alguns processos que pega esses trechos. Mas essa é a forma que a gente tem hoje. Ou, contrário, que aí a própria instituição, IFCE, caso queira, pode fazer, os municípios que o assessor, às vezes, eu recomendo também faça um pedido à SPU. Entre com um pedido através daquele formulário no próprio site que tem, pedindo que a SPU disponibilize os shapes da Orla do Ceará, os shapes da Orla do negócio. E a SPU disponibiliza. Os dados são públicos. Vai dar um trabalhozinho para ela, mas ela consegue e manda para vocês. Eu já ia dizer, doutor Marcelo, eu fiz isso com o IPES. Você acredita? Na verdade, a gente fez, ele tinha alguns dados que a gente precisava. Rapaz, foi uma burocracia tão grande. Eu disse, rapaz, nós somos servidores públicos, você, estou me identificando, vou mandar um e-mail. Queria que o diretor-geral mantivesse contato com o presidente da instituição para poder mandar. Eu disse, rapaz, eu estou lhe pedindo uma coisa que seu site diz que tem, só que quando eu clico, ele não disponibiliza. Então, está disponível. Você é do setor de informática, quero só que você ajude a esse link funcionar. Não consegui, para você ter uma ideia. E quando você falou aqui do SPU, quando eu vim a pesquisar também sobre a questão dos terrenos, a gente só encontra o KML do Rio de Janeiro. É o único que está disponível. Os demais, a gente não consegue. Essa dica que você está dando de poder observar no próprio sistema, através do SEI, porque tem todo o procedimento legal, sim, mas eu não sabia que eles disponibilizavam o acervo do KML ou qualquer outro arquivo que for. Maravilha. Então, isso é excelente, porque você faz... É um trabalho de garimpo. Você vai entrando, aí tem uns que tem uns que não tem uns que eles botam bloqueado, mas eles disponibilizam. Até porque nos próprios processos que as pessoas entram, normalmente todo mundo pede que a SPU disponibilize em sistema de coordenadas. Então, às vezes está em DWG, às vezes está em Shape, às vezes está em arquivo KMZ. Não tem um padrão para a SPU. A SPU ela não demarca a orla inteira, conforme você viu na imagem, ela vai demarcando por trechos bem pequenos, né? Você pega, por exemplo, a orla de Fortaleza, deve ter 6, 7 trechos demarcados por partes, então você talvez não vai conseguir uma área inteira com relação a isso. Você tem que ir juntando as partes. A Orla de Fortaleza teve isso daí. Esse arquivo que eu tenho, por exemplo, da Orla de Fortaleza, é decorrência de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal para fazer a regularização de áreas de interesse social em que havia terrenos de marinha e obrigou que a SPU delimitasse dentro da zona urbana de Fortaleza aquelas áreas que são terreno de marinha e o que é de interesse social dentro dela, cruzando com os dados de Fortaleza. E foi aí que eu consegui obter essas informações, por exemplo, de Titanzinho, esse tipo de coisa. Maravilha, porque realmente é um tema interessantíssimo, não é fácil, né? Como você colocou, a gente vê que são ações muitas vezes até antigas, e você muitas vezes não tem total acesso, às vezes até para trabalhar, até para fazer uma determinada consultoria, algum trabalho que porventura os alunos possam vir a ficar envolvidos como profissional, às vezes tem essa dificuldade. Eu lhe digo que realmente já estou, esse tempo todo que eu tenho contato com outros colegas e a gente vê a dificuldade, pouca gente realmente tem conhecimento. Então, eu acho assim, a sua palestra aqui foi bastante engrandecedora, né? Trouxe assim eu acho que eu não aguentei muito aqui, né? E realmente permite abrir um pouco de visão para os alunos aí para o futuro. Tem um outro aluno aqui, o Felipe. Felipe, pode ficar à vontade, pergunta aí ao doutor Marcelo. Obrigado, professor. Obrigado, Marcelo. É uma excelente apresentação mesmo. Muito rica, muita informação. E aí você falou um comentário que foi muito curioso para mim, né? Quanto à fiscalização, né? Você falou que existem pessoas que estão lá há muito tempo, têm um domínio muito grande na área, né? Você mesmo falou que há algum tempo já está trabalhando na área. E aí veio o questionamento para as pessoas jovens que estão saindo agora da faculdade, né? Que gostam da área e querem entrar na área. O que é que você recomendaria? Tanto
da parte acadêmica, né, se especializar, algo do tipo, mas também porque eu entendo que essa área também é uma área muito de vivência, né? Uma área que você vai convivendo, vendo os problemas, vendo algumas situações, e isso vai enriquecendo, né, toda a sua questão técnica. O que é que você recomendaria para pessoas que gostaram da área, que queria seguir em frente na área? Tá. Com relação aos terrenos de marinha, apesar de ser um tema bastante antigo, a gente está falando aqui de avisos reais de 1831, de Dom João VI, a produção acadêmica e a doutrina relacionada a terrenos de marinha, ela é muito escassa. Tá? Eu faço aqui um desafio, por exemplo, se vocês colocarem o nome Terrenos de Marinha no site da Amazon, você vai aparecer 4 livros. Tá? Então, é muito escasso. Em razão dessa escassez, aí a da minha parte jurídica, que também é muito escasso, eu brinco que advogados que atuam em terreno de marinha são pouquíssimos, mal preenchem uma mão inteira, como uma parte técnica também, que aí entra o caso de vocês. Por quê? Porque primeiro você tem um ramo de atuação enorme, para o lado dos particulares atingidos por terreno de marinha, e aí envolve desde os particulares, os empreendimentos, a particulares residenciais, aos municípios que têm, muitas vezes, escolas e áreas institucionais municipais no terreno de marinha, até as zonas de interesse social, por exemplo, esses grupos, que acabam se consolidando sobre áreas de terreno de marinha. Então, você tem uma área enorme para trabalhar, assessorando esses particulares nos processos de demarcação de terreno de marinha, porque esses processos são bastante complexos. Muitas vezes a SPU acaba se socorrendo da própria academia, dos documentos que vocês levantam, de pesquisas técnicas que a academia faz, por exemplo, para pegar trechos históricos do litoral e tentar estabelecer um marco de qual foi a maré do ano de 1831, através de levantamentos históricos pelo pessoal social, através de levantamentos geoambientais pelo pessoal mais técnico de solo. E, assim, tem uma série de áreas que você pode atuar para favorecer e para tentar desenvolver a questão dos terrenos de marinha em si. Tá? Eu acho assim, o principal mercado que eu vejo hoje, uma das coisas que mais se falta profissionais é na impugnação das linhas. Se você perguntar assim, o que é que hoje demanda profissionais técnicos, eu digo, impugnar as linhas. Por quê? Porque o processo que a SPU faz, ela não observa as suas próprias normas. E aí acaba avançando muito para dentro do continente, conforme vocês colocam as imagens. Os particulares, e aí eu coloco cidades inteiras, eu tenho um caso de Florianópolis, procurem depois Florianópolis e terreno de marinha, onde a ilha de Florianópolis, quase metade se encontra dentro de área de terreno de marinha. Você tem a associação dos atingidos por terreno de marinha, tá? No nosso litoral. Essas pessoas, elas questionam a demarcação que a SPU faz, e com toda razão. Eu não tiro a razão delas, porque, de fato, existem vários processos em que é arbitrária a forma como é ser demarcada. E essas pessoas precisam de técnicos para questionar tecnicamente, no âmbito de processos judiciais ou administrativo, impugnar o que a SPU demarcou. E aí falta técnicos com expertise nessa área. Eu digo que falta porque eu já tive casos em que a gente teve que trazer técnicos da Bahia. Eu advoguei para um grande empreendimento ali no Porto das Dunas. A gente teve que contratar técnicos da Bahia que tinham especialidades técnicas em demarcações de terreno de marinha, que sabiam seguir aquela instrução normativa que eu coloquei lá e a orientação normativa, o passo a passo, em que o relatório dessa pessoa poderia ser utilizado em eventual ação judicial questionando o formato dos terrenos de marinha que a SPU utilizou para demarcar. E esses embates técnicos entre os processos de demarcação demandam muitos profissionais com expertise que é muito, muito, muito rara dessa parte técnica para poder conseguir. São pouquíssimos no Brasil. Maravilha. E para você ver, né, é um mercado aí que pode ter uma abertura aí gigantesca com relação, apesar que não é fácil, eu não sei assim, não tenho conhecimento. Quem pediu acesso nesse minuto foi o Pedro, da Geocis, né? Não sei se ele já está presente aí, mas é um colega aí que traz muitas informações, inclusive trabalhos que ele realiza, a gente tenta, claro, sem divulgar o nome do empreendedor, mas de servir como elemento prático para que os alunos vejam a questão da realidade. Mas isso é interessantíssimo que você colocou, Marcelo, e que, ao mesmo tempo, o Felipe colocou, né? A questão
a questão de delimitar. Eu tive a oportunidade de participar de alguns TCCs, do próprio Instituto e de outras instituições, e a gente vê que quando se faz algum trabalho da questão ambiental na parte litoral, ninguém toca com relação à questão do terreno de marinha. Ninguém ali no Trairi, tem muito trabalho, ninguém vê ninguém falando sobre terreno de marinha. Então, ou pela dificuldade, ou por não saber, ou, como você disse, porque não tem ninguém ainda para questionar essa temática. Tá? O Pedro mal entrou, já levantou a mão para falar. Pois não, Pedro, pode ficar à vontade. Porque, assim, eu vi só essa última parte, ninguém toca assim, né? Tem muitas consultorias que falam, assim, dessa temática, e eu acho extremamente importante, né? Essa semana eu estava discutindo com o próprio Marcelo sobre questões que estão havendo em algumas partes do litoral, que a União decidiu por retirar empreendimentos já há muito tempo na área, né? Não, quando eu toquei mais no sentido de TCCs, né, no trabalho de curso, na parte mais científica, vamos dizer, relacionada a isso, não nos estudos. Estudos ambientais, eu acho que tem uma obrigação de tocar. O que eu vejo é que nem todo mundo tem esse conhecimento. Esse conhecimento de buscar a informação no SPU, de receber a resposta do SPU, qual é a linha da pré-mar, e tudo isso, eu estou sendo sincero, isso eu estou vendo, bem dizer, pela primeira vez, a qual o Pedro Igor que me passou essa informação. E por isso que eu achei importante trazer essa informação para o aluno, porque eu já estou com 55 anos, né? Já conheço essa área há um bom tempo e não tinha esse conhecimento. Né? Então, eu achei super interessante abrir um espaço para isso, né? Não só para informar os alunos, que é importante, porque eles são a continuidade dessas atividades, e eu como forma de estar repassando para aquelas equipes que, porventura, venham a ver a sucessão com relação às disciplinas. Mas pode falar aí, doutor Marcelo. A questão dos terrenos de marinha, eu não tenho uma explicação, o porquê da ausência de documentação no sentido de produzido, tanto pela parte acadêmica, de doutrina, esse tipo de coisa, e dos estudos. Eu acho que devido à complexidade do tema, é algo que você imagina que a base legal, a gente está falando de 1831, a gente está falando de Dom João VI, e o resto da legislação, a gente está falando de legislações infralegais, portarias, instruções normativas, esse tipo de coisa, que fica restrito a um grupo muito pequeno daqueles que trabalham na área. Então, até mesmo na minha área jurídica, que é onde eu tenho a maior atuação na parte dos terrenos de marinha, é muito restrito, assim. Às vezes eu fico ansioso por encontrar algum outro advogado que atue na área para poder trocar algumas ideias, discutir algumas teses, porque não tem. Como eu coloque o nome Terreno de Marinha no site da Amazon e veja quantos livros vai aparecer lá. Eu sei porque todos aqueles que tem lá eu já peguei, já comprei para poder estudar o tema, e é muito difícil você atuar com essa escassez de material técnico. E aí, para vocês aí da academia e para os estudantes que estão iniciando agora a sua vida, seja profissional, seja acadêmica, eu acho um tema, assim, eu incentivo estudarem, produzirem materiais, artigos e tudo, porque esse material vai ser usado tanto para os particulares, atingidos por terreno de marinha, como pela própria SPU, porque a SPU não consegue, seja pela escassez de pessoal, você imagine a SPU se aprofundar em estudos de levantamentos históricos da orla do Brasil inteiro. Como é que um técnico da SPU vai conseguir levantar levantamentos históricos para saber qual era a linha do ano de 1831 na praiazinha de Patos, no interior de não sei aonde, que não tem como, né? Até para chegar lá é 4x4, precisa de 4x4 para conseguir chegar no local. Então nem assim, chega, né? Nem chega. E aí, esse material técnico que vai ser produzido pela academia, pelos estudantes, eles vão servir de base para isso. E tanto para a parte administrativa, pela própria SPU, para demarcar, se utilizar desses estudos, desses artigos, para poder estabelecer, até como eu coloquei na apresentação da linha, ela diz, deve-se utilizar documentos que atestem com fidelidade o ano de 1831 ou mais perto daquilo. Então, você vai ter que ficar retroagindo
informações e levantamentos até o mais próximo do ano de 1831. E aí, produzindo esse material, enfim, seria ótimo para fomentar e facilitar um pouco essa demarcação. Porque muitas vezes, a realidade hoje que acontece é o seguinte: a SPU demarca com base na escassez de dados que ela tem e com base nos interesses que ela tem, e muitas vezes interesses mais, como eu coloquei na apresentação, mais patrimoniais do que outra coisa, porque ela avança nessas áreas, pode haver uma maior arrecadação. Os particulares atingidos não se conformam, impugnam essas linhas na via judicial, não tem base técnica para nenhum dos lados, nenhum consegue dizer se é lá na frente, nem o particular consegue dizer se é mais para dentro do litoral. Isso desemboca no judiciário, que aí muitas vezes a linha vai ser delimitada por uma canetada do juiz, né? No final das contas, o juiz vai falar: olha, vamos resolver a briga aqui. Aí a gente tem casa, tem um bairro do Rio de Janeiro, Florianópolis, tudo, que ao final, hoje, a linha está por uma liminar judicial, né? O juiz mandou, deixa aí até se eu resolver. E aí, essa é a realidade dos terrenos de marinha e a complexidade do tema. É verdade, a complexidade vai longe, viu? Porque, como você colocou, né, nosso litoral é imenso, e não só a questão mesmo do litoral, mas toda a entrância que tem, né, como você mostrou aí do Pocó, e entre outros, como eu falei, do Pirangi, de vários outros. Então fica muito difícil, muitas vezes, assim, só realmente, como você colocou, depender do SPU, tem uma visão de arrecadar, que é o que a gente realmente consegue visualizar, e ele, quanto mais colocar para dentro, para ele vai ser melhor, porque ele vai ter uma área muito maior de retorno, vamos dizer assim, financeiro. E passivo de regularização. Passivo de regularização. Certo? Ter parceiros aí para poder arrecadar, né? Mas é incrível, isso abre aí uma perspectiva grande mesmo, como você falou, de pesquisa, até para a gente começar a ver quem é que está atuando. Eu, particularmente, eu andei pesquisando, né, e não vi muita coisa, realmente, também, artigos, tentando buscar algo mais atualizado, mas é uma linha de pesquisa que realmente poderia ser muito interessante, principalmente alguns institutos que estão aí mais envolvidos no litoral, como a Caraú, que tem também alguns trabalhos, o próprio Aracati. Então, eu vou tentar ver com alguns colegas se alguém tem algum interesse, alguma visão com relação a esse tipo de trabalho científico. É muito interessante, porque, como você disse, é muito escasso, doutor Marcelo. Eu tive a oportunidade de quando eu conversando com o Pedro me passando algumas informações referente a isso, eu comecei a pesquisar, tanto que no nosso seminário com os alunos, eu já tentei acrescentar esse tema, justamente para poder o aluno também buscar essa informação, ajudar a abrir um pouco a mente, e pelo pouco que eu tive a oportunidade de pesquisar, eu vi que não tem, assim, um embasamento. O embasamento é, como você colocou, muito antigo, onde não se tinha, vamos dizer, instrumentos para poder fazer uma demanda mais técnica, mais consistente, e acaba ficando, como você colocou aí no final, para um juiz que não tem um conhecimento, mas tira ali, em função do que foi apresentado, um meio termo, onde possa, de algum lado, beneficiar um ou outro, né? Ou até mesmo nem beneficiar. Mas é importantíssimo. Algum aluno gostaria de... Pode não. Na apresentação que eu fiz, a imagem de fundo, eu tinha colocado do Rio de Janeiro, foi até sugestão do próprio Pedro alterar, eu coloquei a planta de Fortaleza do ano de 1859. Então, por aí vocês tiram... Eu vou mais próximo que a gente conseguiu chegar do ano de 1831. Então, por aí vocês tiram, se vocês pegarem a apresentação e observarem a imagem, qual é a base cartográfica que a gente está falando para delimitar a linha de 1831. Essa é a base. A gente está falando em rabiscos, muitas vezes, em papel em que não tem projeção, não tem nada. É muito complicado, é um tema... É interessante, eu adoro pesquisar tanto a parte técnica quanto a parte jurídica, mas eu sei da complexidade do tema, de tentar se resolver isso daí. Não tenha dúvida. E é bacana, assim, quando você começa a ver, né, você dá um entusiasmo danado a você tentar entender um pouco mais, buscar conhecimento. Então, isso é ótimo. Algum aluno gostaria de fazer mais alguma consideração ao doutor Marcelo?
Pedro, você que está aí viajando, parece, né? Está no carro, gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de dar mais algum subsídio, alguma coisa, sem deixar de olhar para frente, viu? Está dirigindo, cara. Não, cara, eu queria ter entrado um pouco antes. Eu tive a oportunidade, ele me passou até a apresentação para me dar uma olhada e tudo. Achei muito bacana. Queria ter entrado um pouco antes para poder discutir mais esse assunto. Porque o terreno de marinha hoje, ele se tornou um grande problema do ponto de vista ambiental, porque os órgãos estão atrelando o licenciamento a essa delimitação. E como não existe uma regra definida, fica muito difícil, principalmente para os alunos que pensarem em entrar no ramo de consultoria ambiental, orientar isso para o cliente, porque fica muito ao bel prazer do técnico do patrimônio da União, que é o único que tem prerrogativa para delimitar, e como a gente orientar esse cliente, essa pessoa, de como ele vai trabalhar nessa área. Então isso tem muita controvérsia e por isso, assim, era interessante que a academia começasse a entrar mais nesse ramo, para dar subsídios técnicos para os órgãos e para ocorrer essa delimitação. E acabar com tanto problema que a gente tem do ponto de vista jurídico. Porque nem advogado gosta de problema na área jurídica, né, Marcelo? Eu não gosto, não. Tem uns que gostam, mas eu não faço a menor questão. Pronto, a gente precisa resolver isso. E eu acho que a academia entrar nesse assunto, você falou que não tem muito, eu vejo alguns trabalhos, mas o pessoal do direito se apropriando disso. Então, ele fica se apropriando justamente por conta das normas, das legislações, mas, do ponto de vista técnico, tem muito pouco trabalho sendo visto nisso. E eu vejo mais também na parte de geodésia, que a gente não tem nenhuma universidade aqui com essa cadeira de cartografia, mas eles trabalham um pouco disso na geodésia, porque a parte técnica envolve muito cartografia. Então, envolve muito geodésia, pegar o processo de evolução marinha nesse período. Então, acho que a engenharia ambiental ela tem total potencial para entrar nesse ramo. E é uma área que não tem, é uma brecha. Né? Não tem dúvida. Assim, para os alunos, no ramo de consultoria dá dinheiro onde tem pouca gente. Onde é complicado, né? É verdade. Onde tem pouca gente. Então, tem pouca gente que sabe disso, que entende sobre isso. Porque aluno, eu fui aluno e sabia, eu precisava, quando terminasse minha faculdade, eu precisava ganhar dinheiro com aquilo ali que eu passei 5 anos estudando. Né? Então, eu acho que as áreas que tem para poder isso aí exatamente nessas especificidades, nessas brechas onde trabalhando. Não, com certeza, com certeza. Eu aqui, como eu falei, a grande maioria, os alunos estão quase no último semestre, né? Então, grande parte aqui já está com o seu TCC já quase definido. E é uma coisa, doutor Marcelo, que depois eu poderia pensar com você, e com você também, Pedro, até ver outros profissionais. A gente abriu, talvez, um momento dentro da instituição para a gente poder discutir isso até um pouco com os alunos mais do quarto, quinto semestre, porque aí nós temos aí 2 anos e meio para que o aluno possa buscar informação, pesquisar e ajudar até para poder desenvolver um trabalho, uma pesquisa de forma mais a contento, né? Com o tempo. Porque aqui a maioria, como eu falei, os alunos aí já estão no 9º, no 8º, então tem pouco tempo para poder se dedicar à questão de um trabalho de um pouco mais de tempo, que exige tempo para a questão da marinha. Eu queria, do terreno de marinha, eu queria depois realmente ver com você e ver com o Pedro como é que eu poderia tentar buscar com o maior número de alunos, né? Posso até falar depois com a coordenação, para que a gente possa buscar uma maior discussão nesse sentido, com o objetivo de buscar pesquisa, desenvolver pesquisa. Tá certo? Eu estou sempre à disposição. Que a academia precisar e, enfim, tanto de participação, de eventos, promover seminários, esse tipo de coisa, basta me avisar com certa antecedência que eu me programo e fico à disposição. Maravilha. Excelente.
Algum aluno gostaria de fazer mais alguma consideração? O doutor Marcelo, aqui o Pedro também colocou. Isso é importante, pessoal, para abrir. Quando a gente sai da instituição, da faculdade, às vezes a gente sai com dúvidas, né? Puxa vida, o que é que eu vou fazer e tudo. Mas eu acho que esse mercado na área ambiental é um mercado ainda bem amplo. Agora, como o Pedro colocou, a pessoa sair só para fazer PGRS, para fazer coisinha pouca, aí o mercado está lotado. Né? Então, mas para buscar, estudar, tentar desenvolver, buscar novas condições, novos conhecimentos, embasar outros profissionais, né? Você vê aqui a capacidade que o doutor Marcelo tem de repassar essas informações. Eu já tinha passado para vocês o currículo dele, né? Então, também é conselheiro do COEMA, então é uma pessoa que está bem antenado nas questões ambientais, então isso é que é importante. Eu sempre coloco em sala, doutor Marcelo, a questão de estar antenado à legislação. E isso o Pedro me mostrou sempre muito assim, Roberto, a legislação é tudo. Então, eu sempre digo para ele, tem que estar antenado à legislação, não é aquela de ficar com um Código Florestal de 1965, não, tem que ver já as alterações, tem que buscar o que é mais específico dentro do município, e a cada dia que passa, a legislação como um todo vem avançando muito, né? Você vê aí a COEMA, a cada dia sofre as alterações, e se a pessoa não fica olhando todo dia, se perde na informação e na resposta correta ao empreendedor. E isso que é importante. Sim. Então, atrelar o conhecimento, a parte técnica, a parte comercial é fundamental. Fundamental. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar o momento aí do doutor Marcelo. Estão tímidos. Por isso, eu ainda sou da época do presencial, viu, doutor Marcelo? Eu tenho gostado do online por abrir a perspectiva de trazer pessoas para poder comentar, mas eu acho que ainda presencial você consegue olhar no olho do aluno, fazer com que ele consiga se estimular um pouco mais. O Pedro aí levantou novamente a mão. Pois não, Pedro? Marcelo, existe alguma discussão no patrimônio da União com relação a esses trabalhos eles terem prazo? Desde quando você entra com o processo, há um prazo para que eles possam responder, hoje como tem, por exemplo, no IFAM. O IFAM hoje ele tem uma instrução normativa que ele dá prazo para o técnico do IFAM responder quando entra um processo. Não, com relação ao prazo dos processos, eu desconheço. O que existia era prazos para que a SPU demarcasse 100% dos terrenos de marinha, e eles foram prorrogando o prazo e depois resolveram simplesmente tirar o prazo. Não tem mais prazo nem para a SPU demarcar os terrenos de marinha. Porque viram que não dava, não adianta dar prazo. Falar, não, vamos terminar em 2035, 100% do litoral vai estar demarcado. Nem eles acreditam nisso, então resolveram tirar o prazo. Não tem mais, até onde eu sei, eles não tem mais nenhum prazo. Ele tem uns prazos que ele bota o cronograma lá, mas nem eles costumam respeitar muito os prazos, até porque, enfim, também veio a pandemia no meio disso, então os prazos ficaram todos alterados. Mas não tem, com relação à SPU, até onde eu sei, eu não vi prazos para a resposta deles. Os processos, a tramitação, e a gente sabe, Pedro, até a gente que atua na área, a tramitação é bastante irregular. Eu cito, por exemplo, casos em que esse procedimento que eu coloquei para vocês, em que a gente faz a consulta para saber se é ou não terreno de marinha o terreno que eu estou apresentando. Eu tive casos em que a SPU me respondeu em 4 dias, eu tive casos que a SPU me respondeu em 4 meses. Né? Então, não tem uma regra, um padrão estabelecido nesses ritos de processo, e aí fica muito a critério do técnico que pegou, do órgão, do local onde é o imóvel, já tem um estudo avançado, não tem. Os próprios técnicos da SPU, quando a gente pede nos pedidos de demarcação dos terrenos de marinha, eles mesmos falam informalmente, que ele fala, o que você tiver de material e puder me passar, me passe, para facilitar a nossa vida. Então, você faz uma planta, se ela tiver em curva de nível, melhor, porque aí facilita a minha vida para poder saber qual é a cota. Se você tiver material histórico desse terreno, me passe, porque eu consigo retroagir, como a SPU manda, até o mais próximo. E aí é isso. E a demarcação é
um trabalho de juntar documentos e estudos. É por isso que é tão importante a gente ter bons estudos vindo da academia, porque o trabalho é esse, não é o técnico da SPU que vai andar no litoral medindo. A SPU vai abrir trechos e vai levantar tudo que pode, e ali processar aquelas informações, para a partir daí ter a linha de 1831. E a parte... E com relação nesse... Já voltou a suspensão ou ainda está suspenso aquela questão da delimitação, a inscrição? Até onde eu sei, estão suspensos os processos de inscrição, porque, e aí tem um ponto também, que toda essa legislação que trata da SPU, a grande maioria é infralegal. O que é que isso significa no direito? É legislação feita pelo próprio órgão, não é lei. Então, o que acontece? Essas instruções normativas, decretos, portarias e tudo mais, isso daí a SPU muda quando quer. Não precisa passar pelo crivo do Congresso, por exemplo. Então, a SPU está constantemente suspende uma instrução normativa, vamos reanalisar a instrução normativa, faz uma nova em cima, muda o entendimento e exige você estar constantemente se atualizando. Hoje, a instrução normativa que regulamenta a inscrição de ocupação está suspensa. Porque eles estão, segundo eles, vão revisar pelo novo programa da SPU, que é a SPU+. E aí... Então fica totalmente a mercê, né? Nenhum. Já tem, nenhum. Tem prazo para eles concluírem isso? Não, nenhum. É complicado, viu? Mas é isso aí. Realmente é uma área que existe uma possibilidade grande, não só de pesquisa, como você colocou, mas também de tentar entender e participar desse tipo de situação, tipo de atividade. Uhum. Só mais uma perguntinha. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ao doutor Marcelo? Alguma consideração? Algum agradecimento? Cadê as alunas? Cadê a Milena, que gosta de perguntar? Ana Carolina. Tão quieto, viu, doutor Marcelo? Então, deixa. Bom, primeiramente, essa gravação eu vou disponibilizar para os alunos, bem como o material que o doutor Marcelo disponibilizou, essa apresentação dele, eu vou disponibilizar também para vocês, para que fique aí no acervo de conhecimento de vocês. Agradecer realmente a presença do doutor Marcelo, eu acho que foi esclarecedor, foi um pontapé aí para o nosso aprendizado, né? Uma forma de tentar contribuir com a experiência, né, de toda uma experiência prática, realmente desenvolvendo a atividade, não é só aquela coisa teórica, e isso é que faz com que a gente veja a consolidação da informação, e isso, mais ainda, contribui para que a gente realmente tenha dados reais. Saber pesquisar, saber buscar, trocar essas ideias faz com que o profissional consiga se consolidar no mercado. Mas, como ele falou, está se atualizando, é fundamental para o profissional. Tem profissional que acha que quando terminou o curso, eu parei de estudar. Pelo contrário, é igual o empreendedor que quando tem a licença, ele acha que quando tem a licença, acabou os problemas ambientais dele. Pelo contrário, ali foi a assinatura dele de que tudo a partir dali fica registrado no que ele faz. Então, eu aqui, como representante da instituição e professor da disciplina, doutor Marcelo, eu queria agradecer demais a sua participação, agradecer também ao Pedro por ter conversado com você, para participar e por estar participando também, sabe? E a gente, sei lá, buscar realmente uma parceria no futuro, algum aluno que porventura venha a querer exercer alguma coisa relacionada, algum trabalho relacionado a essa temática, poder a gente discutir e abrir esse espaço para que a gente possa buscar também esse conhecimento. Tá? Então, agradeço imensamente sua participação, e aí deixo para você fazer as suas considerações finais. Então, eu agradeço a todos aí a paciência, ficar discutindo terreno de marinha na sexta-feira de tarde. Imprensado feriado, é um tema bastante complicado. Na minha área jurídica, os advogados fogem de terreno de marinha como o diabo foge da cruz, que é muito complexo a temática, eu não escondo isso daí. De forma a complementar a minha apresentação, eu sou advogado, como eu disse, eu atuo há mais ou menos 10 anos na área de direito ambiental, urbanístico e regularizações
propriedade, direito imobiliário. Tenho várias participações em instituições das mais diversas possíveis. Sou diretor da Comissão Nacional de Regularização Urbana, que é uma área também pouquíssimo conhecida, que é a chamada REURB. Sou conselheiro do COEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Sou diretor administrativo e financeiro da GAS, que é uma associação que representa os secretários municipais de meio ambiente, e já tive outras participações mais em vários outros conselhos e envolvidos também na OAB, Comissão de Meio Ambiente e tudo mais. E eu fico à disposição, deixo aí meus contatos também, meu contato pessoal e profissional é o mesmo, para quem quiser tirar dúvida, quiser trocar uma ideia, pedir algum material que eu possa ter esquecido de compartilhar. Eu estou passando agora o KMZ já da Poligonal de Fortaleza, dos terrenos de marinha demarcados pela SPU até um presente momento em Fortaleza. E, enfim, me fico sempre aberto. É uma honra quando eu sou chamado a participar de qualquer debate envolvendo a academia. Eu, apesar de ser especialista na área, tenho especialização em Direito Ambiental e Urbanismo pela PUC de Minas, ainda penso em fazer o meu mestrado na área de meio ambiente, inclusive acho que na parte técnica. E eu adoro quando sou chamado para discutir com o pessoal da academia. Acho essencial a participação de vocês, principalmente nesses temas. Como eu coloquei, eu acredito que talvez a solução da demarcação dos terrenos de marinha venha da academia. Vocês têm mais braços para poder dar uma base teórica correta, técnica correta para isso, do que deixar isso daí na mão do judiciário, ou mesmo da SPU, não por incompetência dele, mas por impossibilidade fática mesmo, de um órgão que cuida, o maior imobiliário do Brasil, né, que cuida do maior número de terrenos sobre a única titularidade do Brasil, eles não têm como abarcar essa demarcação. Não tenha dúvida, está aí. Excelente, doutor Marcelo, não só a palestra, mas toda a orientação que você passou durante esse pequeno debate aí com os alunos, né? Os alunos aí acredito também que é uma novidade, e, sinceramente, nós da academia, que aqui agradecemos a participação de vocês. Muitas vezes a academia fica muito no papel, e isso nos preocupa muito. Então, essa falta, muitas vezes, de interação com instituições que são executoras ou que trabalham diretamente dentro da parte jurídica ou da parte técnica, falta muitas vezes essa inter-relação. E às vezes a gente é culpado, fica naquela coisa de só dar aula, faz aquela pesquisa muitas vezes incipiente e não consegue trazer para a realidade uma coisa prática, uma coisa, um tema que é fundamental. Como eu coloquei, participei de vários TCCs na área do litoral e ninguém comentava sobre a questão do terreno de marinha, fazia todo aquele delineamento, zoneamento, mostrava só os impactos negativos, que é uma coisa que eu também sempre digo, muitas vezes o aluno vai com ênfase do trabalho só mostrar o que é negativo, e às vezes esquece até também de buscar os lados positivos que o empreendimento pode vir a ter, até porque nós precisamos também do desenvolvimento. Claro que a gente sempre briga pela questão do desenvolvimento sustentável, mas em toda vida você vai conseguir 100%, você consegue alinhar e vai mitigando, na medida do possível, esse tipo de ação. Tá? Então, a gente tem que ter a visão, sempre coloco para o aluno que ele tem que ter um bom senso, a gente não pode ser aquela pessoa que faz uma determinação com precisão, tem que buscar elementos, fundamentos, para que você possa dar uma solução ou dar uma orientação de forma categórica, mas com elementos. E eu sempre vejo essa questão realmente do que a gente discutiu hoje, como um elemento que nós realmente não tínhamos muitas informações. Por isso que eu acho que a academia pode tentar ajudar. Vou tentar ver, de alguma forma, como é que a gente pode buscar isso junto aos demais colegas, a título de tentar desenvolver algum trabalho, alguma coisa. Mais uma vez, muito obrigado. Nada, dispõe. Tá certo? E aí, os alunos, só para dar mais uma informação, eu sei que a aluna adora a frequência, eu já vi quem estava aqui participando, tá? Já coloquei aqui na lista todos que participaram e a frequência já está dada. Então, obrigado a todos, mais uma vez, bom final de semana, que todos com saúde, né, doutor Marcelo? Importantíssimo. Sim. E com a mente aberta, para estudar, pesquisar e aprender mais aí com os profissionais que estão na linha de frente
desenvolvendo trabalhos realmente na prática. Tá? Obrigado mais uma vez, Marcelo. Se Deus quiser, até a próxima vez. A você e ao Pedro aí da Geociência. Até. Fico à disposição. Abraço, pessoal. Tchau. Abraço. Tudo de bom.